A cidade do Rio de Janeiro parou completamente em 1873, quando dois prisioneiros inusitados são trazidos para julgamento na Suprema Corte: Dom Macedo Costa, bispo do Pará, e Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, bispo de Olinda. E esse último, que tinha recebido uma dispensa canônica para se tornar bispo aos 27 anos de idade, tinha uma tal presença e resplandecia uma tal santidade que mesmo pessoas nem um pouco amigas da Igreja Católica se impressionaram com a figura dele. E dentre essas pessoas está o famosíssimo escritor Machado de Assis, que nas suas crônicas disse o seguinte: nenhum lutador mais impetuoso, mais tenaz e mais capaz que Dom Vital, bispo de Olinda. A impressão que esse me deixou foi extraordinária. Vi-o uma só vez, à porta do tribunal, no dia em que ele e o bispo do Pará tiveram de responder no processo de desobediência. A figura do frade, com aquela barba cerrada e negra, os olhos vastos e plácidos, cara cheia, moça e bela, desceu da sege, a carruagem, não como o velho Dom Manuel, mas com um grande ar de desdém e superioridade. Alguma coisa que o faria contar como nada tudo o que se ia passar perante os homens. Quem foi Dom Vital e por que ele foi preso é o tema do vídeo de hoje. A história do século XIX foi marcada por uma luta aberta e explícita entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, entre a Santa Igreja Católica e a maçonaria. E não só governos maçônicos faziam leis que iam afastando a igreja da vida pública, fechando ordens religiosas, jornais maçônicos ridicularizavam dos dogmas católicos, da autoridade do Papa, dos bispos, mas também, e mais perigoso, muitos maçons secretamente entravam nos seminários para que, sendo a igreja hierárquica, a longo prazo todos os postos-chave da Igreja Católica fossem tomados por pessoas que secretamente eram maçons e a longo prazo fizessem com que os padres, bispos e cardeais, e até o dia em que viesse um papa liderar a tocha da revolução, aderissem aos princípios maçônicos da liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade entre o papa e os bispos e os padres, e, em última análise, entre os padres e os leigos, transformando a igreja num corpo democrático, onde não é o papa que manda e os outros obedecem, mas é onde o povo de Deus vai elegendo e escolhendo os seus representantes, e todo o poder emana do povo. Liberdade de culto, porque o mais importante não é a fé e a obediência, mas é a consciência iluminada do homem. E fraternidade, fazendo com que a igreja parasse de falar que é a única religião verdadeira e abraçasse o ecumenismo e a ideia de que é apenas mais uma dentre as formas um pouco certas e um pouco erradas de religião, que é o homem buscando o divino. E não foi só no Brasil, como eu já vi uma certa pessoa dizendo: o René Guinon se espantou porque haviam padres maçons no Brasil. Isso é de uma ingenuidade crassa, porque foi uma infiltração no mundo inteiro. E aqui no Brasil, além disso, no Império, nós tínhamos uma Constituição liberal, onde, entretanto, o Estado era unido à Igreja, mas um Estado com fortes tendências galicanas e quase cismáticas, onde o imperador se proclamava o chefe da Igreja Católica no Brasil. E tudo que vinha do Papa, do Bispo de Roma, tinha que passar pela aprovação do imperador para ter validade aqui no Brasil, o que já é algo nulo do ponto de vista canônico. E dentre as prescrições que, por exemplo, Dom Pedro I e depois o restante do governo imperial fizeram para atrapalhar a vida católica no Brasil, estava a proibição de noviciados, a proibição de que novas vocações entrassem nas ordens religiosas. E sem vocações, as ordens desaparecem. E aqui nós vamos entrar na vida daquele que se tornaria Dom Vital, porque ele, nascido em Pernambuco, embora alguns digam que foi na Paraíba, ele, entretanto, estudou no seminário para se tornar padre, mas ele também queria ser religioso e franciscano. Vendo que ele tinha uma vocação religiosa e era proibido esse ingresso no noviciado no Brasil, o bispo faz um santo jeitinho brasileiro, manda Dom Vital para o seminário de São Sulpício na França, em Paris, e é ali que ele vai então estudar para se tornar padre e capuchinho. E aqui nós já vemos que, se muitos dos caríssimos seguidores nordestinos aqui do canal, às vezes, quando viajam para o sul do Brasil, já acham que é muito frio e tem dificuldade em se adaptar, imagine
um pernambucano em Paris, onde no inverno neva. De fato, o futuro Dom Vital ficou com uma laringite que o acompanhou para o resto da vida com a saúde debilitada. Mas o que importa é que ele de fato foi ordenado sacerdote e capuchinho em agosto de 1868 em Toulouse, na Igreja da Imaculada Conceição. Voltando para o Brasil, ele passa a dar aulas no Seminário Episcopal de São Paulo de Filosofia e Sagrada Escritura, ou seja, estudo da Bíblia, e ele vai se tornar um grande orador e um ótimo professor. E nos anos seguintes, o imperador Dom Pedro II, vendo que a sé episcopal de Olinda estava vacante, uma vez que o bispo tinha morrido, ele queria agradecer um pouco aos capuchinhos por todo o desempenho ótimo que eles tiveram como capelães na Guerra do Paraguai, que tinha acabado há pouco. Ele escolhe então que o Frei Vital vai se tornar bispo de Olinda, porque o imperador tinha essa faculdade de apontar nomes que seriam então confirmados pelo Papa. O futuro Dom Vital faz uma carta a Pio IX, no qual ele alega que não tem idade canônica para isso, não está preparado, é um fardo muito grande, mas de fato o Papa confirma essa nomeação e ele vai então se tornar bispo de Olinda. E é nesse mesmo contexto que nós entramos numa das maiores tempestades que a Igreja Católica no Brasil jamais atravessou. Tudo começou em 3 de março de 1872, quando o padre maçom, ou se preferirem, um maçom infiltrado no clero, padre Almeida Martins, numa comemoração pela lei do ventre livre, fez um discurso no Grande Oriente. E o bispo dele exigiu que ele se retratasse, coisa que não fez. Então o bispo suspendeu o poder de ordem dele. Tudo aquilo que o padre pode fazer, missa, confissão, batismo, tudo foi suspenso porque ele participava de uma sociedade inimiga da igreja e condenada por pelo menos 6 papas até aquela época. O padre então protestou e toda a maçonaria no Brasil lança uma série de diretrizes para mover uma grande campanha contra todos os bispos, leia-se os bispos conservadores e todo o clero que se mostrava adversário da maçonaria. Então, antes mesmo que o Dom Vital chegasse para tomar posse da diocese de Olinda, os jornais maçônicos já espalhavam que era um jovem fanático que tinha o espírito da Inquisição. Ao invés de ser o doce apóstolo da graça, leia-se um molenga, ele era um Júpiter tonitruante, feroz, agressivo. Como Dom Vital toma posse da diocese, os primeiros meses vão ser de contínuos ataques à sua pessoa, que ele não responde, ignora e vai lançando cartas pastorais magníficas para auxiliar na formação e na instrução religiosa do povo. Cartas recheadas de ensinamentos dos padres da igreja. Ah, mas me disseram que a patrística tinha sido esquecida e só foi redescoberta no Concílio Vaticano II. Você acreditou nisso? Todo o ano de 1872 foi feito de ataques maçônicos contra a figura de Dom Vital na diocese de Olinda e ele não respondia, ele não revidava. Mas quando o jornal maçônico A Verdade publicou um artigo de Félix Bouguenet negando e zombando da virgindade de Nossa Senhora, Dom Vital se levantou como um leão, ordenou uma série de missas feitas em desagravo à Mãe de Deus e lançou uma carta pastoral no qual ele declarou, por exemplo, chegaram ao ponto de negar a Nossa Mãe Santíssima uma das prerrogativas que é o mais precioso e brilhante da sua coroa de glória. Negaram sua virgindade perpétua. Em face desse derramamento de doutrinas pestilentas, não podemos conservar-nos quietos e mudos. Semelhante procedimento tornar-nos-ia réus de grande traição à missão augusta e divina de que fomos encarregados. Era o momento que a maçonaria esperava para lançar um novo ataque. Então, os jornais maçônicos A Verdade e Família Universal atacam Dom Vital, zombam dessa recriminação e publicam uma longa galeria de nomes de padres, cônegos, religiosos, irmãos leigos e tesoureiros de confrarias que eram inscritos em lojas maçônicas. Dom Vital vai conversando um por um com todas essas pessoas para mostrar a incompatibilidade entre a religião católica e a maçonaria. E de fato, alguns deles se arrependem e cometem o maior pecado do maçom, que é sair
dessa associação, mas muitos zombam dessas proibições e tem irmandades religiosas inteiras que são completamente maçônicas. Dom Vital então lança um interdito. Tudo aquilo que o bispo do Rio de Janeiro tinha feito com aquele padre maçom, Dom Vital faz com essas irmandades. Interditou a faculdade de licitamente e validamente rezar missa, atender confissão, fazer casamento, batismo, toda a vida católica ficou interditada nessas irmandades. E a justificativa de Dom Vital era em decretos e bulas do Papa Pio IX que legitimavam e incentivavam esta atitude. Os maçons então fazem um apelo à coroa imperial, dizendo que a atitude de Dom Vital é criminosa porque estas bulas de Pio IX não tinham de fato sido aprovadas pelo imperador Dom Pedro II. Dom Vital não se importa com isso e em janeiro de 1873 a polícia vai até o Palácio Episcopal de Olinda prender o bispo. E subindo a grande escadaria da Sé Episcopal, eles encontram Dom Vital com mitra, báculo e com todos os paramentos de quem vai oferecer com grande solenidade o santo sacrifício da missa. É outro o sacrifício que Dom Vital vai oferecer, que é o sacrifício da sua liberdade por amor à justiça. E de fato ele é preso e levado até o Rio de Janeiro. E por onde ele passa, a população vai aclamando. Chegando no Rio, ele é colocado com Dom Macedo Costa, bispo do Pará, preso pelos mesmos motivos. E nós temos a citação interessantíssima de Machado de Assis que eu fiz no início do vídeo. Se inicia o julgamento, 3 advogados católicos tomam a defesa de Dom Vital. Ele, entretanto, não diz uma palavra em sua própria defesa, porque ele não reconhece a legitimidade daquele julgamento civil que versava ilegitimamente e nulamente sobre uma matéria canônica. E de fato, apesar da defesa brilhante dos advogados, o que estava em jogo, no fundo, era a autoridade do imperador de vetar ou não vetar o que vinha do Papa. E nessas condições é óbvio que os 2 bispos foram condenados a 4 anos de prisão acumulada com trabalhos forçados em cadeias separadas para que a presença de um não servisse de apoio para a do outro. Eles pedem que Dom Vital diga alguma coisa em sua defesa. Ele apenas escreve Jesus aute tacebat, que lembra o trecho do Evangelho, é uma citação onde Nosso Senhor, interrogado pelos judeus, não responde nada. E diz a Escritura, Jesus então se calou. Dom Vital não reconhecia aquele julgamento, sabia que estava sendo alvo de uma violência ilícita, portanto, não se defendia. O imperador Dom Pedro II corroborou essa condenação, se afastando ainda mais dos católicos, mas retirou o caráter dos trabalhos forçados, se afastando também dos maçons. Ninguém suporta um centrista e um meio termo, e ele perdeu ainda mais apoio. De fato, Dom Vital e Dom Macedo são presos, ficam na cadeia e toda a opinião pública do Brasil e mesmo em outros países vai se levantando contra essa flagrante injustiça e esse abuso de autoridade. E do Brasil inteiro começam a vir pessoas para se encontrar com Dom Vital e receber a sua bênção. Começam a surgir vozes no Episcopado Nacional apoiando Dom Vital. Padres lançam jornais como o jornal O Bom Ladrão, advogados católicos, leigos, começa a se insuflar contra toda essa medida em boa parte do ministério do Visconde do Rio Branco, pai do famoso Barão do Rio Branco, famoso no nome porque ninguém conhece a sua história e por coincidência também grão-mestre do Grande Oriente no Brasil. De fato, o ministério cai e toda a situação em 1873 no Brasil fica nessa ruptura clara entre católicos e maçons, portanto liberais. O martírio de Dom Vital se torna ainda mais severo quando o bispo do Rio de Janeiro e o internúncio apostólico trazem uma carta do Vaticano assinada pelo cardeal Antonelli, dizendo que a medida dele foi correta, mas pode ter sido um pouco imprudente, e portanto que ele deveria levantar os interditos contra os maçons. Dom Vital lê aquela carta e guarda ela. Então o bispo e o internúncio perguntam, mas você não vai dizer nada? Não. Mas você não vai nos devolver essa carta? Não, ela é para mim. E alguém espalhou, quem será, espalhou para a maçonaria que tinha vindo uma carta do Papa, cujo título era
Opera tua non legati, eu não aprovo as tuas obras, em que o Papa condenava Dom Vital. Dom Vital não disse uma palavra a respeito e quando a situação se torna grande na opinião pública, ele então sai e diz, esta carta não existe. De fato, a carta com o título Opera tua non legati não existia. Existia uma outra carta com outro nome, mas isso não vem ao caso. E a situação vai se tornando cada vez mais uma vitória da opinião pública católica brasileira contra estes abusos da maçonaria. Tanto que cai o ministério do Visconde do Rio Branco e o imperador Dom Pedro II chama um ministério liderado pelo Duque de Caxias, que também era maçom, mas percebia claramente que nesse ponto a partida estava perdida para a maçonaria. E a melhor coisa a se fazer seria conceder uma anistia completa a Dom Vital e a Dom Macedo, porque senão isso só ia fortalecer ainda mais os católicos. Dom Pedro II não quer, ele insiste várias vezes, mas quando o Duque de Caxias diz que ele vai renunciar do ministério dele se essa anistia não for concedida, de fato, em 1874, Dom Pedro II concede. E Dom Vital, então, é libertado, recebido com profunda aclamação, com brados de alegria em Olinda, e ele parte em peregrinação de agradecimento, mas também para se encontrar com o Papa e tratar daquela carta que tinha sido enviada a ele, em Roma. A chegada de Dom Vital em Roma é recebida com muita frieza, por exemplo, pelo cardeal Antonelli, que tinha enviado aquela carta, era o secretário de Estado de Pio IX, e vai tratar Dom Vital como um desobediente contra aquela medida de levantar os interditos e vai instaurar um processo canônico para julgar Dom Vital, que parte então em peregrinação a Lourdes, e enquanto tudo estava preparado para condenar Dom Vital como um desobediente. Até hoje ninguém sabe como, mas na reunião dos cardeais, dos canonistas, no último momento todos eles mudam de posição e se proclama a absolvição de Dom Vital. Dom Vital posteriormente se encontra com o Papa Pio IX, que vai recebê-lo dizendo "Ó mio, Olinda, ó mio, Olinda", e de fato vai entregar de presente essa cruz peitoral a Dom Vital. E é interessante que quando Dom Vital conversa sobre aquela carta com o Papa Pio IX, o cardeal Antonelli não tinha dito nada sobre aquela carta, que na prática negava tudo aquilo que Pio IX estava mandando e fazendo até então. Dom Vital retorna a Olinda reconstruindo a vida católica da diocese, mas ele percebia claramente que tinham algumas pessoas que o seguiam por toda parte onde ele ia, que tinha coisas muito suspeitas acontecendo, e em determinado momento ele começa a ter uns problemas respiratórios, começa a tossir sangue, e junto com o sangue saía uma espécie de matéria enegrecida, que parecia pedaços dos próprios pulmões dele que estavam saindo. Os médicos de todo o Brasil não souberam dizer o que estava acontecendo. Dom Vital parte então numa segunda viagem para a Europa fazer um tratamento na França daquela doença misteriosa que era respiratória e que estava matando ele. E, de fato, a situação dele não melhora, mas em Paris, por aquela doença misteriosa, ele vem a falecer aos 33 anos de idade, perdoando os seus inimigos e oferecendo o sacrifício da sua vida pela Igreja Católica. E a primeira pessoa que com toda clareza disse sim, Dom Vital foi envenenado, foi o Monsenhor de Seguir, que fez a missa de exéquias de Dom Vital. E, estudando a história, nós vemos que alguns personagens históricos que contrariavam o interesse de alguma sociedade secreta vieram a morrer de males semelhantes que corroboram a tese de envenenamento por arsênico, que era um veneno que se misturava nas tintas e onde, vamos dizer, se pintava um determinado ambiente. Aliás, até um presente que fizeram a Dom Vital foi pintar o Palácio Episcopal para acolhê-lo na sua volta, e onde aquela substância que não tinha cheiro, impregnada na tinta, ia lentamente causando uma série de problemas respiratórios que acumulavam com a morte. É interessante notar que, um pouco tempo depois da morte de Dom Vital,
O cardeal Antonelli, em 1876, liderou uma procissão pública com o Santíssimo Sacramento. Teve um infarto no meio da procissão e morreu. Se haviam provas, isto se perdeu, mas dizem as más línguas que quando os médicos foram tentar reanimá-lo, pressionando o seu coração, eles tiveram que abrir a roupa do cardeal Antonelli. Quando eles abrem, eles encontram por baixo da roupa de cardeal um avental maçônico. Dizem as más línguas. De fato, Dom Vital, se este envenenamento provável é autêntico, além de um confessor da fé, ele é um mártir de Jesus Cristo, patrono de Olinda e patrono de todo o Brasil e de todos os contra-revolucionários. E se os brasileiros sempre pediram, junto ao seu episcopado, que entrasse com um pedido da canonização de Dom Vital, também é verdade que isso foi adiado tanto quanto possível. E até que aquilo chegou no Vaticano, a canonização foi engavetada, porque Dom Vital não é politicamente correto. Dom Vital nos lembra a incompatibilidade entre a Igreja Católica e o mundo moderno, e por isso a vida dele e o martírio dele é esquecida tanto quanto possível. E é nesse momento que nós, tendo devoção privada, mesmo não sendo ele canonizado, clamamos que Dom Vital nos proteja na nossa luta contra a revolução, na nossa luta contra o mundo moderno e nos dê a coragem necessária para lutar contra a infiltração de inimigos da igreja dentro dela, que procuram corroê-la por dentro e falsear a sua doutrina, transformando a Santa Igreja num agente revolucionário. Que Dom Vital, protetor do Brasil, patrono da contra-revolução, nos proteja e nos guie na luta de nossos dias. Deus os abençoe e salve Maria.